Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que impede falar. Onde quer que eu o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, respondeu Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou e agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e levou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Até o versículo 28. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra e creio que teu Espírito é aquele que vai ministrar nos nossos corações nesta noite. Nós não somos nada sem o teu Espírito. Esteja nos conduzindo, nos dando a sabedoria, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando nós lemos esse texto, no capítulo 9, domingo passado, quem veio no culto vai lembrar que nós falamos sobre a transfiguração. Jesus no monte da transfiguração. Ali Pedro, Tiago e João puderam ver Jesus transfigurado, o seu corpo glorificado. Eles desceram do monte e na descida do monte, lá embaixo estava uma multidão reunida e ali os seus discípulos, aqueles discípulos que não foram com Jesus, o restante dos discípulos, estavam ali no pé do monte e estava um alvoroço. Jesus chegou e viu aquele alvoroço e perguntou: o que vocês estão discutindo? Foi esta a primeira pergunta que Jesus fez. O que vocês estão discutindo? Aquela multidão estava ali alvoroçada porque certo homem, como nós lemos, certo homem trouxe um menino ou um jovem que estava endemoniado, com um espírito que o proibia de ouvir, proibia de falar. Esse espírito imundo, ele jogava esse menino pelo chão, espumava pela boca, às vezes jogava no fogo, jogava na água e queria matá-lo. Esse espírito imundo ocupava o corpo desse menino desde a sua infância, porque esta foi a resposta que Jesus ouviu do pai do menino, quando Jesus perguntou: há quanto tempo ele está assim? Desde que nasceu. Observe então que é um fato que estava acontecendo. Pedro, Tiago e João saem de um lugar de glória, onde eles puderam ver Jesus glorificado, e de repente o cenário muda completamente, de um cenário de glória para um cenário de desespero, um cenário de domínio das trevas, vamos dizer assim. Ali estava claro naquele menino a figura daquilo que o diabo faz na vida das pessoas que não querem Jesus, que não confiam em Deus, que entregam a sua vida para os prazeres da carne, para os prazeres do mundo. O diabo toma posse dessas pessoas. E Jesus imediatamente, ouvindo aquilo que o pai disse,
ele tomou providência, expulsou aquele espírito imundo, e aquele espírito imundo saiu, deixando aquele menino no chão como morto, assim diz a palavra. Mas Jesus pegou ele pela mão e levantou, e aquele menino foi curado, foi liberto daquele espírito imundo. Irmãos, o que nós podemos tirar de lição nesse texto? Eu trouxe para nós algumas comparações ou algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Em primeiro lugar, nós temos que nos preocupar com aquilo que Jesus disse para os discípulos, para aquele povo. Ó geração incrédula. Aquele povo vivia debaixo do domínio das trevas, debaixo da maldição, debaixo do domínio de Satanás. Muitas pessoas viviam assim e vivem até hoje, por falta de crer em Jesus Cristo, porque as pessoas não têm ciência ou faz de conta que não entende sobre o domínio das trevas. O diabo, infelizmente, ele está aí no mundo, solto nos ares, procurando um corpo para que possa usar, para que possa fazer dele o que ele bem quiser. Mas todo aquele que está em Cristo, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, com certeza não vive essa experiência. Ele está livre do domínio do mal, porque o Espírito Santo habita nele, e o Espírito Santo, ele é completo em nossas vidas. Ele não deixa que nenhum domínio das trevas ocupe o nosso corpo, ou faça com que nós sejamos usados por ele. Mas em primeiro lugar, nós precisamos entender em que geração que nós estamos. Jesus chamou aquela geração de geração incrédula. Ó, geração incrédula. Eu estava assim, olhando sobre este assunto, e nós estamos vivendo uma geração tão diferente daquela de Jesus. Só que, infelizmente, nós ainda somos incrédulos. Tem muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas que não creem no domínio de Jesus, no poder de Cristo sobre as nossas vidas. Infelizmente, nós vivemos numa época da tecnologia, onde tudo se resolve através de um clique, onde as pessoas, os jovens, as crianças estão crescendo em um mundo tecnológico, onde as pessoas não querem mais saber do convívio social. Observa bem que lá nos anos 90, anos 80, mais ou menos, existiam muito aquelas rodinhas de família no final da tarde. Hoje não se vê mais isso. Hoje cada um para um canto, usando o celular. A tecnologia tomou conta. E não só dos jovens, não só das crianças, mas dos adultos também. Já tem falado isso aqui. Infelizmente, a tecnologia, nós estamos vivendo a geração da tecnologia mais avançada no nosso tempo. Lógico, quanto mais vai passando os anos, isso vai se aprofundando ainda mais. Mas a pergunta que eu gosto sempre de fazer: qual é o legado que nós estamos deixando para as próximas gerações? Qual é o legado que nós pais e mães estamos deixando para os filhos dos nossos filhos? Como será a próxima geração? Será que eles ainda vão crer no Senhor Jesus Cristo? Será que eles ainda vão acreditar na santa palavra de Deus? Ou será que vão ser exatamente como essa geração que Jesus está falando? Geração incrédula. Até quando estarei no meio de vocês? Jesus está no meio de nós. É importante nós entendermos que às vezes nós passamos por pressões, às vezes pessoas passam pelo domínio de Satanás, às vezes as pessoas são oprimidas pelo diabo, porque elas não creram no Senhor Jesus. E Jesus ainda está no nosso meio. E o que o diabo faz? Eu estava aqui observando o que o inimigo fez na vida deste menino, ou desse jovem. A Bíblia está dizendo que, em primeiro lugar, o pai falou assim, esse espírito imundo, e pede ele de falar. A primeira coisa que o diabo gosta de fazer em nós é agir sobre as nossas palavras, impede nós de falarmos aquilo que é bom. O diabo, ele tem esse domínio para aqueles que deixam ele dominar nas nossas palavras. As pessoas que são incrédulas, que não creem no Senhor Jesus, as suas palavras se tornam palavras amargas, palavras de maldição. Eles não querem falar aquilo que é bom, mas isso é tudo influência do diabo na vida das pessoas que não querem conhecer a Deus, que deixa Deus sempre em segundo plano. Automaticamente a sua boca não consegue falar aquilo que agrada a Deus, mas somente aquilo que realmente agrada o inimigo. A Bíblia está dizendo que impedia de falar. Nesse caso aqui, o menino realmente era mudo, mas nós podemos trazer para um contexto atual, a qual o inimigo nos deixa mudo no sentido de coisas boas. As pessoas que não têm Cristo no coração, automaticamente elas pendem só para o lado do mal.
só querem falar aquilo que não presta, só querem falar aquilo que agrada o próprio inimigo, e ele agrada disso, ele dá risada disso. A Bíblia vai dizer que também o inimigo fazia com esse menino, jogava pelo chão. O inimigo tem esse propósito nas vidas daquelas pessoas que não conhecem a Deus, deixar as pessoas como mortas, caídas pelo chão, pelas sarjetas. Esse é o papel do diabo, fazer escravo a pessoa, deixar as pessoas caídas pelo chão, sem uma perspectiva de vida, sem uma noção de que Deus é poderoso, de que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. O diabo não quer que as pessoas saibam que Deus é poderoso. O diabo não quer que as pessoas saibam que eles são filhos de Deus. O diabo não quer que as pessoas saibam que Deus tem um propósito na vida delas. Por isso o diabo às vezes faz isso, faz com que as pessoas ficam mudas, ficam surdas, caiam pelo chão, se tornem escrava da bebida, escrava do pecado, e com isso ele vai ganhando espaço. Mas quando Jesus chega, como nós vemos aqui nesse texto, quando Jesus chega, a situação muda, amém? Quando Jesus chega, o inimigo não tem domínio sobre ninguém, aleluia, porque Jesus é maior do que todo o domínio das trevas. Jesus é maior do que todo o domínio das trevas. A Bíblia vai dizer também que esse menino espumava pela boca. Coisas terríveis aconteciam com esse menino. Quando nós vamos ver sobre espumar pela boca, algumas situações é falta de hidratação no corpo, falta de água. Esse é o objetivo do diabo, fazer com que você não encontre a água da vida, que é Jesus Cristo. E quando você não encontra a água da vida, automaticamente você fica seco, sem Deus, espumando pela boca, sem sentido. Uma pessoa que não vive o normal de Deus. Deus tem o melhor para cada um de nós, amém? Mas o diabo, ele sabe que Deus tem o melhor para você, ele sabe que Deus tem o melhor para mim, e por isso ele tenta cegar você, ele tenta deixar você surdo, ele tenta deixar você caído pelo chão, ele tenta deixar você espumando pela boca, no sentido sim, sem água espiritual na sua vida. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: Jesus está aqui nessa noite, e o diabo não terá mais domínio sobre a sua vida, sobre a vida de nenhuma pessoa, porque o Cristo que nós servimos é o mesmo Cristo que deu vida a este menino novamente, que deu saúde para este menino novamente. É o mesmo Cristo que está aqui, e é o mesmo Cristo que quer operar na vida de cada um de nós. O diabo, ele pode ter certo controle, mas não ter o total controle. Ele pode tentar influenciar ou enganar algumas pessoas, mas quando esta pessoa encontra Jesus, automaticamente esta pessoa é liberta de todo o mal. A Bíblia vai dizer que esse menino também rangia os dentes. E ranger os dentes, quando fala de saúde, eu estava pesquisando sobre isso, tem algo a ver com ansiedade. Ansiedade, e essa pessoa fica ansiosa, começa a ranger os dentes, começa a ficar inquieta. Isso traz mal para o corpo físico dessa pessoa. E é isso que o diabo às vezes tenta fazer com muitas pessoas, deixar elas ansiosas, inquietas, sem saber o que fazer, preocupadas demais com coisas que não deveriam se preocupar, e preocupadas de menos com coisas que deveriam se preocupar. Muitas vezes nós não se preocupamos com a palavra, nós não se preocupamos com a leitura, com a oração, com o jejum, nós não se preocupamos com a igreja, mas nós se preocupamos 100% com a nossa vida pessoal, com a nossa vida financeira, mas nós esquecemos de nos preocupar com aquilo que é essencial. É isso que o diabo faz, e você fica como se rangendo os dentes, ansioso, preocupado, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, e o diabo só está de longe olhando. É isso que eu quero você preocupado, eu quero você rangendo os dentes, eu quero você espumando a boca, eu quero você caindo pelo chão, eu quero você na sarjeta. Ei, deixa eu dizer para você, isso não é para você, isso não é para aquele que é filho de Deus. Quem é filho de Deus tem que ter um encontro com Jesus e ser liberto deste domínio das trevas. Você não pode deixar o diabo tomar conta da sua vida pessoal, da sua vida financeira, da sua vida sentimental. O diabo não pode dominar a sua vida, mas é isso que o mal faz, é isso que o diabo faz. Está escrito aqui nesse texto que realmente o mal faz na vida das pessoas. O que o diabo faz? Ele faz isso. E além disso, o texto vai dizer que ele lançava pelo fogo, lançava na água. Qual que era a intenção do diabo? Matar. A intenção do diabo é matar você, é matar aquele que não conhece a Deus, é não deixar você entender que o plano de Cristo é te dar uma vida e uma vida eterna. Para ele não tem mais salvação, ele sabe que a condenação dele é o lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, mas para os filhos de Deus
tem céu, tem salvação, amém? Tem coroa da vida, e Ele tem inveja de você, Ele tem inveja de nós. Ele não quer que nós vamos para lá, Ele quer que você e eu vamos para onde Ele vai, mas está repreendido no nome de Jesus, amém, queridos? Porque nós somos filhos de Deus, e como os filhos de Deus, nós não vamos nos deixar ser dominados pelo mal. Não podemos nos deixar ser dominados pelo mal. Essas coisas não pertencem a você, você pertence a Cristo. Quando você perceber que estas coisas estão começando a beirar a sua vida, você entra em oração, clama pelo sangue de Jesus, repreenda o mal, porque você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, e automaticamente, a partir do momento que você serve a Jesus, você tem autoridade sobre os espíritos malignos. Outra coisa que o diabo não quer que você saiba, que você tem poder. Você tem poder no nome de Jesus. Quando você fala no nome de Jesus, o diabo sai, o diabo bate em retirada, porque você é filho de Deus, amém? Você é imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus derramou sobre nós o seu Espírito. E o seu Espírito, para que serve o Espírito de Deus? Para a autoridade sobre o mal, a autoridade sobre o pecado, a autoridade sobre os espíritos malignos. Aleluia, nós temos essa autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira ação que nós vemos nesse texto é a ação do mal nessa geração incrédula. E aí nós podemos perguntar, pastor, mas que geração nós estamos vivendo? Nós ainda continuamos numa geração muito incrédula. Porque se a geração fosse diferente dessa geração de Jesus, nós estaríamos vivendo um quadro totalmente diferente no mundo espiritual. As pessoas ainda são voltadas para aquilo que agrada os olhos, para aquilo que agrada a carne. As pessoas ainda são voltadas para aquilo que eleva o seu ego, aquilo que realmente satisfaz os seus olhos. Ninguém quer saber de carregar a sua cruz, ninguém quer saber de realmente levar Jesus a sério, porque às vezes levar Jesus a sério, ele inibe nós de participarmos de certas reuniões, ele proíbe nós de participarmos de algumas festas onde a música rola solta, de participar de algumas festas onde a prostituição rola solta. Ele proíbe nós porque o Espírito Santo, ele não habita nesses lugares. É por isso que às vezes as pessoas não querem servir a Cristo, preferem entregar a sua vida para o mal, entregar a sua vida para o diabo, deixarem fazer o domínio da sua vida. Eles preferem ir para o inferno do que realmente servir a Cristo e uma vida mais simples, mais humilde em servir a Deus. Vale a pena servir a Jesus, meus irmãos. Eu quero dizer para você, esforce-te por servir a Jesus, esforce-te por adorar a Jesus, não tenha vergonha, não tenha medo de falar isso publicamente. Eu sou filho de Deus, eu sirvo a Jesus Cristo. O mundo está aí de portas abertas, eu sempre digo isso, e não é portinha, é porta muito larga, enfeitada, cheia de luzes, cheia de muitas fantasias para atrair o seu coração. Mas deixa eu dizer para você, a porta que leva ao céu é uma porta estreita, assim diz a palavra. Essa porta estreita, ela não pode ser acompanhada de bagagem. Você não pode levar bagagem nessa porta estreita. Você não pode levar uma mala da prostituição, a mala da mentira, a mala do roubo, a mala do engano. Você não pode levar nenhum tipo de mala para entrar nessa porta. Essa porta é estreita, e essa porta só entra você, aleluia, juntamente com o Espírito Santo que está dentro de você. Mas se você quer ir para o céu, se você quer servir a Jesus de coração, alma e espírito, escuta o que eu estou dizendo nessa noite. Não deixe o diabo fazer de você aquilo que ele fez com esse menino. Não deixe o diabo fazer com que você fique mudo ou fale palavras que não deve falar. Não deixe o inimigo fazer com que você range os dentes, caia pelo chão, espuma a boca. Não deixe. Lembre-se que você é filho de Deus, e como filho de Deus você tem autoridade sobre o domínio das trevas. Você tem que olhar para o céu e dizer: é o céu que eu quero alcançar, eu quero o céu, eu quero a luz, eu quero os anjos, eu quero a glória de Deus. É isso que nós devemos procurar. Que geração nós estamos? Qual o legado nós estamos deixando para a nossa próxima geração? Eu tenho um orgulho, posso dizer assim, tenho um orgulho de olhar para trás e ver. Hoje eu até postei uma foto lembrando dessas gerações, não sei se alguém viu. O meu pai, ministro da palavra do Senhor, foi evangelista da Igreja Assembleia de Deus.
ensinou para mim o caminho da verdade. Confesso, irmãos, que até os 30 anos de idade eu era rebelde. Mas a semente que foi plantada no meu coração, ela germinou. Aleluia. Talvez você, pai e mãe que está aqui, já tenha falado para o seu filho e até hoje ele não ouviu a sua voz. Não esquente, não se preocupe, no tempo certo Deus traz o seu filho para a sua casa. No tempo certo Deus faz a obra. O importante é nós, pai e mães, se preocuparmos com isso, plantar a semente no coração dos nossos filhos, dizer: filho, não existe outro caminho a não ser Cristo. Se você quer morar no céu, se você quer realmente participar do reino de Cristo, que é maravilhoso, que é glorioso, que é esplêndido, que é poderoso, você tem que servir a Jesus. Você tem que abandonar as obras da carne. Você não pode entrar no mundo da prostituição, você não pode entrar no mundo da pornografia, você não pode roubar, você não pode mentir, você tem que fazer de tudo para andar conforme Jesus quer que você ande. Mas talvez você pode pensar: mas pastor, isso é muito difícil, é impossível. Sim, é impossível para o homem, mas para Deus não é impossível. Na caminhada com Cristo, lógico, você vai pecar ainda. Não, vai pecar, lógico, nós somos pecadores. Mas dificilmente aquele que anda com Jesus vai viver no pecado. Aquele que anda com Jesus, ele vai realmente tomar o máximo possível de cuidado para não pecar, porque ele sabe que quando ele peca, ele está ferindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não quer que você erre. O Espírito Santo quer que você ande em santidade. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Sede santo como eu sou santo. Aleluia. Nós aprendemos aqui também nesse texto o poder de Cristo sobre o mal. Está visível aqui. Nós vemos em primeiro lugar a ação do inimigo, a ação do mal sobre a vida de um ser humano que não teme a Cristo. Agora nós vemos aqui, a partir do versículo 18 em diante, nós vemos aqui o poder de Cristo. O poder de Cristo sobre o mal. Aqui que nós vemos falando, o inimigo, ele pode até se levantar, mas ele levanta para cair. O inimigo não tem o poder supremo. Ele é dominado. Ele é dominado. A Bíblia vai dizer no versículo 18: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Traga o menino aqui. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. O Espírito, o diabo, quando viu Jesus, ele já se incomodou, trouxe uma convulsão no menino. Esse menino caiu no chão e começou a rolar. A Bíblia está dizendo, começou a rolar, espumando pela boca. Imagina a cena. E nesse momento Jesus olha para o pai e pergunta: há quanto tempo ele está assim? E talvez aqui seja um ponto que nós devemos nos preocupar. Há quanto tempo você tem vivido em uma vida de distanciamento da presença de Deus? Pois o tempo que você está longe de Deus é o tempo também que o diabo pode estar usando a sua vida, pode estar atrapalhando a sua vida para deixar você para baixo, para deixar você como esse menino. Há quanto tempo? Essa é a pergunta que Jesus faz para o pai: há quanto tempo ele está assim? Interessante que a resposta foi um tanto surpreendente. Desde a infância. Imagina o quanto que esse pai sofria com esse menino. Desde a infância esse menino vinha sendo possesso desse espírito maligno. Desde a infância muitas pessoas também são dominadas pelo diabo. E hoje eu sempre tenho dito aqui na igreja que o diabo, ele ainda continua fazendo suas obras más, mas ele está usando uma forma diferente. Qual que é a forma diferente do diabo usar as pessoas sem que elas percebam? Antigamente o diabo fazia essas extravagâncias, jogava as pessoas pelo chão, espumava pela boca, eles faziam aquele barulho dentro da igreja. Eu me lembro quando me converti, o diabo se manifestava, pulava nos bancos, fazia aquele barulho todo, e aí as pessoas já oravam, expulsavam o demônio. Mas hoje o demônio, ele também se modernizou. Ele não está agindo mais dessa forma, ele está agindo mais no sutil, na mente, na tecnologia
principalmente na tecnologia, aqueles aplicativos que você coloca no seu celular, não tem nada a ver. Quando você começa a passar os aplicativos, os vídeos, começa a passar pornografia, e você, opa, que legal, e quanto mais você vê pornografia, mais vídeos vão aparecendo para você ver pornografia. Isso é o diabo entrando na sua mente, ele trabalha sutilmente. É por isso que nós temos que ter cuidado e observar o que Jesus perguntou para esse homem, para esse pai: há quanto tempo ele está assim? E a pergunta que nós fazemos para nós hoje: há quanto tempo você está deixando ser influenciado pelos vídeos pornográficos, por aquilo que realmente não agrada o Espírito Santo? Jesus está dizendo para nós hoje: filho, eu quero mudar a sua história. Eu quero transformar você. Eu quero levar você para um lugar de descanso, para um lugar onde tem paz. No mundo tereis aflições, assim diz a palavra. Mas se nós continuarmos dando lugar para a obra da carne, se nós continuarmos dando lugar para o espírito maligno, que sutilmente ele está agindo, nós vamos realmente sermos jogados no lago de fogo. Mas Jesus encontrou, e como ele encontrou a mim, encontrou a você. Nós podemos ver esse tipo de pessoa no mundo. Quando nós passamos na cidade, às vezes nós vemos pessoas jogadas nas sarjetas, drogadas, alcoolizadas, pessoas sem perspectiva. Por trás disso tem uma obra maligna, pessoas sendo usadas pelo diabo, sendo realmente o cavalinho do diabo, assim como as pessoas dizem, porque não tem força. Nós precisamos, como igreja, irmos até essas pessoas, assim como Jesus chegou no meio deles. A Bíblia diz que Jesus chegou aonde estava aquele alvoroço, e logo ele resolveu, e logo Jesus expulsou aquele espírito imundo. Aleluia. Jesus expulsou aquele espírito imundo. Jesus tem um poder. É isso que eu quero trazer para a nossa meditação. Jesus tem um poder sobre os espíritos malignos. Jesus tem um poder sobre qualquer circunstância da sua vida. Jesus tem um poder de transformar a tristeza em alegria. E talvez a tristeza que você está vivenciando é uma tristeza causada até mesmo pelo próprio inimigo. Ele não quer ver você alegre, ele quer ver você triste. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, ele está aí do seu lado. Jesus, ele está aqui no meio de nós, e ele quer realmente arrancar todo espírito maligno. Ele quer arrancar do seu coração todo o domínio das trevas. Ele quer realmente dizer: filho, seja livre através do meu nome. Jesus quer fazer isso. Quantos querem ser libertos por Jesus? Levanta a mão. Quantos querem ser libertos por Jesus? Amém? É nessa noite então, amém, queridos? Creia nisso no nome de Jesus. Vamos ser libertos de todo o domínio das trevas, de toda ação maligna. Em terceiro lugar, nós vemos aqui nesse texto, quando Jesus disse para os discípulos, lá no versículo 28, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Nós aprendemos também nesse texto que a fonte de todo o poder para nós vencermos o mal é Cristo, a oração e o jejum. Repete comigo: Cristo, oração e jejum. Cristo, oração e jejum. Esta é a fonte para nós vencermos todo o domínio das trevas. Lembre, o diabo não está mais jogando ninguém pelo chão, espumando a boca. Raramente faz isso. O diabo, ele está usando a mídia e outras coisas mais, usando até mesmo pessoas para te enganar sutilmente. Lembre que o papel dele é enganar. E quando o papel dele é enganar, é se passar por pessoas que você às vezes fala: nossa, não imaginava que essa pessoa poderia fazer isso. Mas por trás tem a mão do tamanduá. Tem aquele abraço do amigo, e por trás tem a mão do tamanduá te espetando. Nós temos que tomar cuidado com a ação do diabo. E para nós vencermos a ação do maligno, nós temos que usar estas ferramentas aqui. O poder está em Cristo, o poder está no jejum, o poder está na oração. Se você falar assim: pastor, eu tenho Cristo, eu creio no Jesus, eu creio no Filho de Deus, mas se você não ora e você não jejua, está sem poder. O diabo não vai sair através da sua palavra.
Se você quer dar a ordem para o inimigo, ordem para a situação que está acontecendo de ruim na sua casa, você tem que olhar para Cristo e dizer: Cristo, eu sei que o Senhor é Deus, e começar a orar e jejuar, e com certeza o mal vai sair da sua casa. O mal vai sair da sua empresa, o mal vai sair da sua família, o mal não terá domínio sobre a sua vida. Amém, irmãos? Onde está a fonte de todo o poder? Cristo, jejum e oração. Salmo de número 62, versículo 11 diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a Deus. A fonte de todo poder está em Deus. Quando você ora, quando você crê no Cristo, quando você jejuma, você ora, logicamente você está buscando este poder de Deus. É o poder de Deus que vai agir sobre a sua vida. É o poder de Deus que pode agir sobre a circunstância. Salmo 136, versículo 12: com mãos poderosas e braços fortes, o meu amor dura para sempre. O poder está em Deus. Mãos fortes, mãos poderosas. Não adianta você buscar forças em si mesmo. Não adianta você buscar forças em lugares que não existem, em lugares realmente que existem, mas existem coisas ruins. A força que você precisa para vencer o mal é Jesus. É a oração, é o jejum. Amém? Jó capítulo 9, versículo 4 vai dizer assim: sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. O diabo ele pode levantar, o diabo ele pode fazer coisas terríveis, mas quando ele se depara com Cristo, quando ele se depara com o poder de Deus, ele tem que cair por terra. Ele tem que cair por terra. Se o diabo não está caindo por terra através da ordem que você está dando, jejue, ore. Jejue e ore e crê no Senhor Jesus Cristo, que todo mal há de sair da sua casa, todo mal há de sair da sua família. Eu creio, porque isso é palavra de Deus. O diabo não pode fazer o que quer conosco. Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos a autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós temos autoridade sobre os poderes do mal. E aquilo que eu falei é muito sério, às vezes nós não percebemos como o diabo está agindo. Comece a observar. Tudo aquilo que não agrada a Deus é influência do diabo. Tudo aquilo que não agrada a Deus é influência do diabo. Nós somos guiados ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito das trevas. Dois caminhos: a verdade e a vida. E como nós vamos conseguir andar pelo caminho da verdade? Buscando a força em Deus. Oração, jejum, crer em Cristo, ler a palavra, confiar no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. A força vem daí. Essa é a fonte da força. A fonte da força das trevas, nem precisa falar. Existem várias fontes de força das trevas. Falar mentira, roubar, mentir, olhar pornografia, fazer isso, fazer aquilo. Tudo que é mal, tudo que é coisa ruim, é fonte de força para o inimigo. Aí agora você calcula durante o seu dia, quantos por cento você tem enchido de força de Espírito Santo? E quanto de força, vamos usar outra expressão, quanto tempo você tem colocado a sua tomada na força do Espírito Santo e a sua tomada na força do diabo? Entendeu o que quer dizer? Quanto por cento? 20%? 20% você ligou na tomada do Espírito Santo. Vamos usar essa expressão, né? Vou ligar na tomada do Espírito Santo, vou me encher de força, vou recarregar minha bateria. 10%. Ah, tá bom, senhor, 10% tá bom, 10% tá bom. 10% do Espírito Santo tá bom. Aí você tira da tomada. Quando você tira da tomada do Espírito Santo, sem querer, você já vai e joga na tomada que alimenta a carne. A bateria da carne. Aí você coloca lá e começa, né? Começa. 2 horas. Ah, mais um pouquinho. 3 horas. 5 horas. 8 horas.
Madrugada dentro, você está lá alimentando a carne. E aí o diabo, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Madrugada dentro, está lá você na internet, na pornografia, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aí você se lembra, poxa, eu fiquei 10 minutinhos só na tomadinha para alimentar o espírito. A minha bateria do espírito está fraquinha, está acabando a bateria. Mas a bateria da carne já está cheia, está 100%. É assim que está vivendo o mundo hoje. É assim que muitos estão vivendo e querem vencer o mal, querem vencer as trevas, não conseguem vencer as trevas assim. Você tem que deixar a sua tomada lá para alimentar o espírito até que ela recarregue 100% e exploda, vamos usar essa expressão, 120%. A sua bateria do espírito tem que estar carregada sempre 100% para que a carne não domine a sua vida. A carne está dominando muitas pessoas. Isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que é 99% de certeza. Muitos estão vivendo assim. E aí você vai procurar, pastor, mas está difícil, as coisas não estão bem lá em casa. Olha, não sei o que eu faço mais. Quanto tempo você deixou a sua tomada carregada no espírito? Quanto por cento tem de carga a sua bateria do espírito? Faça essa pergunta para você mesmo. Façamos para nós mesmos. Nós só conseguiremos vencer as trevas se a nossa bateria estiver 100% carregada. Se ela estiver com 10%, você não consegue vencer. Estou dizendo isso uma simbologia nossa hoje, que nós usamos o celular para carregar. Se estiver com 10%, logo o celular desliga, não desliga? Agora, se o celular estiver com 100% de bateria, ela dura bastante tempo. É assim a nossa vida. Que possamos carregar a nossa bateria do Espírito nessa noite. Amém? Não deixe as trevas te dominar. Não deixe o mal te dominar. No nome do Senhor Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos traz esta alerta. O diabo tem esse domínio, mas quando nós temos Cristo no coração, amém? A nossa bateria está sempre carregada. E quando ele chega para querer nos dominar, ele vê a bateria 100%. Opa, esse aí não tem como mexer nele. Ele está carregado na tomada do Espírito. Ele está em tempo de explodir. Não posso nem relar nele. Se eu relar nele, eu me queimo. É assim que nós temos que ser. Vamos ficar de pé, amém? Em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Vamos orar. Vamos fazer aquela oração de fé. Você ora pela sua família, ora pela seu vizinho da esquerda, da direita, para que o Senhor venha realmente salvar, curar, transformar, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós adoramos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nessa noite, e creio, Pai, que do Senhor é toda a honra e toda a glória. E nós queremos, ó Pai, confessar a Ti os nossos pecados nessa noite. Quando nós olhamos para esta palavra, Pai, o Teu Espírito faz nós relembrarmos, faz nós sentirmos aquilo que nós somos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não queremos ser dominados pelo espírito das trevas. Queremos ser dominados pelo Teu Espírito. Queremos ter a nossa bateria carregada, Senhor. Ó Deus, que quando o diabo chegar diante de nossas vidas, ele possa bater em retirada e olhar para nós e realmente ver a presença do Senhor. Ele possa ver o brilho do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nós abençoamos a Tua igreja nessa noite. Nós declaramos: todo espírito do mal seja retirado agora no nome do Senhor. Que todo domínio das trevas seja retirado agora no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ter a liberdade no Teu Espírito, Pai, de adorar, de glorificar o Teu nome sempre, Senhor. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos as famílias, aqueles que não estão aqui na Tua casa hoje, aqueles, ó Pai, que estão enfermos nos hospitais. Nós oramos, ó Pai, pela família da irmã Raquel, ó Deus amado, que estão contaminados, que o Senhor esteja guardando os Teus filhos, livrando de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Pai, para que o Teu milagre aconteça sobre aquela família. Deus, nós cremos nesse poder. Ó Pai, nós oramos por aqueles que têm empresas, por aqueles que trabalham nos comércios,
Ó Deus, esteja abrindo as portas para os teus filhos. Ó Espírito Santo, que haja, Deus amado, a multiplicação sobre os teus filhos. Ó Deus amado, que o Senhor venha fazer algo diferente nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos, nós confiamos em Ti, em nome de Jesus.